Oi, eu, oi, eu. Terra que eu nasci. Baba, sabalu. Minha gente, venham ver festa de encantaria. Venham ver meu mestre, rei dos mestres. Venham ver a estrela que nos guia. Tambor de mina é uma tradição deixada pelos africanos aqui no Maranhão, principalmente em São Luís, embora miscigenada, porque vieram os negros de várias procedências, né? E onde teve os cultos na Goa Belcutá, na Goa Ipadã, na Goa Tapa no Pé, Jejifon, Cabinda, Angola, Felupe. Esses negros, quando chegaram aqui em São Luís, já encontraram coisas de encantarias, pagelanças, os espíritos donos da terra. E, na verdade, essas entidades desse povo, eles já trabalhavam com penas de maracá, trabalho de curandeirismo, recebiam o espírito de animais e recebiam os seus próprios ancestrais. E assim mesmo essas pessoas que eram descendentes de índios e com brancos, também recebiam o espírito de nobres. Quando alguém diz que está manifestado com Dom Sebastião, com Dom Pedro, Dom Carlos, Dom esse, Dom aquele, rainha essa, rainha aquele, que são povos europeus, então que se chama de nobre, né? Rainha mulher de Dom João, a ver pizza. Rainha mulher de Dom João, é fina joia. Rainha mulher de Dom João. Quando a gente fala de Minas, essa virada para mata, a gente vê que o caboclo mesmo brasileiro não tem nada a ver com o tambor de mina, que é uma cultura africana. Mas quando os africanos aqui chegaram, eles deram essa oportunidade aos caboclos, né, como é popularizado, que são entidade turca, português, e etc, etc. E daí surge esse nome de encantado. Então o encantado, os caboclos, os turcos, por exemplo, que são os nobres, né, como Dom João, Dom José, Dom Luís, né, são esse pessoal nobre, eles não são nem caboclo, nem orixá e nem voodoo. Né, é tido como encantado. Ele por mar e por terra até que chegou nesse país. Ele por mar e por terra até que chegou nesse país. Igual o rei da bandeira, a flor da Itália secou no caiu. Igual o rei da bandeira. O caboclo, ele é um hóspede, ele é um visitante. E ele chega, chegou o ponto até de tomar a frente. E aí os negros africanos cantavam todo em língua iorubá, como ainda hoje é cantado. E quando chegava já para o término, ele abria a mão, permitindo que os encantados cantassem em português, né? Que era a língua predominante aqui do Maranhão. Ida com a maré, ida com a maré, levanta a dor, a pena para o ar. É uma forma de agradecer, porque eles vieram de uma terra diferente e chegaram aqui e se abrigaram. E essa gente também, né, quer dizer, dê esse espaço para eles. E acha assim, está na hora de virar para mata. Quando se diz virar para mata,
Aí você passa a cantar exatamente para essas entidades, que são gentios, nós chamamos de gentio. São caboclos, né? São o pessoal da família nobre. Na virada, caboclo, tô na virada. Baba ola mi sheferere o sala que o salario o mato Aqui no Maranhão, por exemplo, o povo Jeje não vira com caboclo, nem com 12 orixás, nem com 3. Só tem o vodum, ou bem homem ou bem mulher. Nenhuma vodunce da mina Jeje do Maranhão, que é o Jejifon, não entra em transe com 2 entidades. É só uma. Bate, vira, enxuga, é aquele mesmo. Os turcos, eles são divididos em 3 famílias. Tem os Ramos, tem os Borgonhas e tem os Ferrabrais. Olha, tem mais de 100 turcos que se dizem filhos de seu Turquia. Mas a verdade é que esses 100 turcos, se for essa a questão, não são filhos de seu Turquia. São alguns que são filhos de seu Turquia. Esses outros eram povo de outra região, de Damasco, do Zaire, do Egito, de várias regiões. E depois que se encantaram, vieram para o grupo de seu Turquia. Ficou os Ramos sobre a chefia de uma entidade que se chama Aquilital Ramos. E esse Aquilital Ramos, ele é muito ligado ao Caboclo Velho, que é o rei dos caboclos no Brasil. Ficaram os Ramos. E tem os Borgonhas, que ficaram sobre a tutela da irmã do rei da Turquia, que é a princesa Floripes. Floripes de Borgonha, que foi casada com o Bui de Borgonha. São histórias assim. Pira, pira, pirarema, pira, pira, pirarema, somos bonitos. Jaguarema, somos bonitos. Jaguarema. Pira, pira, pirarema, pira, pira, pirarema, somos bonitos. Eu tenho 3 entidades lá: Jaguarema, Juracema e Tabajara. O Tabajara é na Liga de Caboclo, ele é o chefe aqui. O Tabajara, ele é Ferrabrais. O Juracema é da família de Ramos. E o Jaguarema é Borgonha. Jaguar, jaguar, eu jaguacima. Jaguar, jaguar, eu jaguacima. Eu jaguar, jaguar, macilau, eu jaguacima. Eu jaguar, macilau, eu jaguacima. Jarina é amazonense. Cabocla Jurema também é brasileira, é cearense. É surupira, é uma outra viagem. Entra em qualquer terreiro, desde que esteja tocando tambor de mina, né? Ele tem o seu espaço. Na Jurema tem muitos caboclos, tem Jureminha, tem a Cabocla Jurema mesmo, tem a Cabocla Jussara, tem a Cabocla Indaia, tem a Jacimira, tem seu Juremeiro. Eu acho que o tanto que tem de gente no universo tem de espírito. Talvez até tem mais de espírito, porque desde que o mundo é mundo, né, quantas pessoas não já morreram? E quem sabe quantos se encantaram? A gente fala de encantado, de encantaram com encantado, não sei o quê. E a gente volta para a origem. Só ancestralidade. Lidar com o tambor de mina, você tem que aprender tudo na prática. Você tem que ter as 2 coisas, prática e teoria. E para que você tenha isso, você tem que passar por rituais diversos. Não é por acaso. Porque o próprio caboclo, o próprio orixá, o próprio vodum, ele não sabe nada sem que a pessoa aprenda. Então, se o terreiro é uma escola, você está ali para aprender toda a linguagem, para ter um vocabulário, o nome das coisas, tudo que existe em nosso redor,
também tem na vida deles nomes diferentes. É a água, é o chão, é o banco para sentar, é a cadeira, é a bandeira, é o teto, é a porta, tudo tem nome. Então a gente precisa aprender esses nomes. A gente entra para aprender a lidar com a natureza, aprender a conhecer. Além do candomblé, além do tambor de Minas, essas culturas afro-religiosas, a gente se envolve nessa coisa porque a gente já trouxe um dom. Mas o objetivo mesmo é esse, é você saber lidar com a natureza. Saber cantar, saber invocar, ou em outras palavras que chamam de encantação, né? Você tem que saber isso. E quais são os materiais que compõem um ritual. A gente lida com 3 reinos muito fortes, que é o vegetal, animal e mineral. Se não tiver esses 3 reinos, não tem nada. E você mexer com esses reinos, você tem que saber como meter a mão, pedir a licença na hora certa, o que eu vou fazer. Tem todo um ritual para isso. A partir de quando você vai pegar uma folha, porque é tão duro, você chega assim, pega uma árvore, você larga o cacete no facão, a serra corta, essa árvore ela não fala, ela não diz nada, ela não geme, mas no fundo, ela faz parte da natureza. Com certeza, ela sente dores, ela sente falta. Ela sente falta de um galho que lhe é cortado. Então, nós que somos cultuadores do orixá, nós temos que ter esse cuidado. Você vai tirar a folha, vai cortar um galho, não sei o que, você tem que chegar lá e falar, pedir. Hein? A partir do momento que a natureza ela seja revolucionada pelo homem como todo, todos nós que somos elegum, em outras palavras, médio, a gente sente esse fracasso, porque o orixá, o vodum, o caboclo, ele também perde um pouco da sua energia, porque a morada dessas entidades é exatamente nessa natureza, é nos rios, nas matas, tá? As árvores em si, até uma planta que seja uma planta pequenina, ali pode ser uma morada de determinada entidade. E falando da força da espiritualidade, né? E os espíritos, na verdade, eles são como as aves. Por isso que eu falo dessa ligação da fauna e a flora, né? Então, no mesmo contexto. Então, os espíritos, eles se agasalham exatamente nas árvores, nas margens do mar, dos rios, porque tudo ali é pântano, né? Essas coisas todas, o espírito está ali, posando, pairando, aquela coisa. Então, a partir daí, que seja desmatado, tudo isso se acaba a fauna, acaba a flora, acaba o espírito, acaba tudo, enfraquece. Todos nós temos espírito. A partir do momento que tem esse desrespeito brutal com a própria natureza, o desmatamento, enfraquece a espiritualidade de tudo e todos. A espiritualidade, ela está no todo. A espiritualidade, se falando, não se trata só de pessoas que vivem de culto, de questão de manifestação, de transe, não, senhora. A espiritualidade, ela está no nosso corpo. Ninguém vive sem espírito. A nossa ossada, ela sustenta a carne. E o espírito, que é o ar, ele é como um gás. É esse espírito que ajuda a sustentar a carne e o esqueleto. Se a gente não tiver com esse espírito, que é o ar, a vida, pode tapar que o corpo cai. Impressionante, ele é um gás, o oxigênio da vida. Ele é um espírito. Isso eu não aprendi em livro, não, é experiência própria. Eu estudo a natureza. Então eu sou muito ligado à natureza, viu? Muito, tenho um grande respeito pela natureza. Eu fico olhando, eu estudo muito isso. Eu acho que a natureza é uma das minhas professoras. Eu me baseio muito nessa questão do horário, a hora que o sol nasce, a hora que o sol se põe, a lua, a época de lua, sabe? Eu fico olhando tudo isso. Eu tenho muito essa questão como base. Porque eu sei que amanhã ou depois eu vou voltar para minha velha morada. Para a Mãe Terra, eu vou voltar. Vamos pra mata, caboclo-indarindandã. Vamos pra mata, caboclo-indarindandã. Vamos pra mata, caboclo pros anciãos. Vamos pra mata, caboclo pros anciãos.
Encarnada, que é o principal, Pindá, Tabajarinha, Preto Guruti, Dona Meritina, Apobogi, Itaquara, Joaci, Clariô, Jandiá, Faixa Encarnada, Caboclo Roxo, Ubiraci, da Paredinha.